dando uma opinião como colunista também, numa das declarações do ministro Alexandre de Moraes, né, ele fala, olha, não há nenhuma carreira pública com tantas vedações quanto a magistratura. Aí depende muito do que o ministro Alexandre de Moraes está considerando como vedações, né? Se ele está falando de regras, né, a gente pode discutir. Na minha avaliação, não. Na minha avaliação, se há muitas regras do que um juiz, um magistrado, um juiz, um desembargador, um ministro pode ou não pode fazer, por outro lado também há muitos benefícios, muitos direitos, muitas permissões do que ele pode ou não pode fazer, seja pela lei orgânica da magistratura, seja pela própria cultura política do país. Agora, o ponto é que eu poderia apontar para o ministro uma série de carreiras públicas com muito mais vedações do que a magistratura. Por exemplo, na limpeza pública, na enfermagem, em professores da rede pública. Um gari, né, em média, que presta serviços públicos, ganha um faxineiro R$2, R$3.000 por mês. Um ministro do Supremo Tribunal Federal ganha mais de R$46.000 por mês. A pergunta que se faz é, qual dos dois tem mais vedações para a própria vida? Diante do salário, do ordenado e dos benefícios que recebem. E isso estamos falando de 46 mil, que é o teto, que deveria ser o teto do funcionalismo público, que é o salário do ministro do STF. Porém, não é isso que acontece. Nós vemos uma série de adendos, de penduricalhos, entrando nos salários de magistrados, de procuradores, de outras carreiras, advogados públicos, né, fazendo com que esses salários facilmente passem de R$100.000, muitas vezes, como já mostraram uma série de reportagens aqui no UOL. Então, diante disso, se coloca, né, uma questão prática. Ele está falando, mas ele está falando de vedações técnicas. Eu estou falando de vedações em geral. A vida é muito mais difícil, né, e tolhe muito mais a liberdade de quem ganha pouco. Quem é que tem menos liberdade na prática? Quem é que tem uma vida mais com vedações? É um ministro do Supremo ou um magistrado que ganha mais de R$46.000 por mês, ou é um gari que ganha em média R$2.500 por mês, ou uma enfermeira que ganha menos de R$5.000 por mês e trabalha de sol a sol e trabalha em condições muitas vezes exaustivas ou degradantes? Então, em nenhum momento aqui, e aí todo mundo sabe minha posição, eu defendo que o STF teve e ainda tem um papel fundamental na resistência da democracia. O STF nos ajudou a salvar-nos de um golpe de Estado e de punir os golpistas, e por isso precisam ser reconhecidos. Agora, o reconhecimento pela punição à tentativa de golpe de Estado não significa passe livre para que o STF não tenha um controle maior por parte das instituições, muito menos uma crítica por parte da sociedade. E, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes, a declaração dele, eu achei que faltou isso, faltou o fato de que não. Mais do que vedações, os magistrados têm benefícios no Brasil. Vedação mesmo é quem está com a vassoura na mão, limpando as ruas das grandes cidades para o poder público. Josias, qual que é o impacto, na sua avaliação, dessas declarações dadas, dessa lavação de roupa suja do Toffoli e do Moraes para os planos do Fachin? Vai mudar alguma coisa para além do adiamento do almoço, ou o Fachin vai manter o curso dele? Bom, acho que não muda nada, exceto o fato de que agrava-se a crise de imagem do Supremo Tribunal Federal e o próprio Supremo, os ministros, estão fornecendo combustível para iniciativas que correm à margem do Supremo, né? Fora do Supremo. O Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, eles são presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e se meteram num jogo esquisito. Estão brincando de gato e rato. E, ao cancelar a reunião sobre o Código de Ética, que ele tinha marcado inicialmente para quinta-feira da semana que vem, o Fachin como que prolongou o desgaste que o Moraes começou a infligir a si mesmo. No discurso pós-recesso, o Fachin armou um alçapão no Supremo, ao fixar o Código de Ética como prioridade da gestão dele. E o Moraes foi o primeiro a cair nesse alçapão. Expôs ali para as lentes da TV Justiça uma contrariedade que ele apenas murmurava nos bastidores, né? Então, o Alexandre de Moraes
mostrou a ponta da lança para o Fachin ao declarar que o cumprimento da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, basta para regrar a magistratura. E aí ele cita uma frase do Cristiano Zanin: se a Constituição não solucionou, a LOMAN não solucionou, o Código Penal vai solucionar, e basta, não precisa de Código de Ética. E, simultaneamente, em meio a um esforço pluripartidário para abafar o caso Master, há pessoas como o senador Alessandro Vieira, por exemplo, que está se equipando para aprovar na CPI do crime organizado requerimentos que são explosivos. Num deles, o senador pede a convocação da Viviane Barsi, a mulher do Alexandre Moraes, que é beneficiária de um contrato de 3,6 milhões de reais por mês com o Master. O senador quer que a mulher do Alexandre Moraes vá depor no Senado. No outro requerimento, ele pede a quebra de sigilo bancário do escritório da advocacia da família Moraes. Então, Sakamoto, a conjuntura em Brasília ela muda tão rapidamente que aqueles que dizem que alguma coisa, por ser desnecessária, não deve ser feita, acabam sendo surpreendidos por alguém fazendo a coisa. Então, se o Supremo opta por cozinhar em banho-maria essa autocorreção, ele se arrisca a ser corrigido de fora para dentro. Então, a única coisa que muda, para responder objetivamente a sua pergunta, é que o Supremo está aprofundando o fosso em que meteu a sua imagem e está fornecendo material para quem, olhando de fora, avalia que sim, o Supremo precisa de correção. Se não é autocorreção, será uma correção vinda de fora. Cedo ou tarde, alguma correção será feita, porque a conjuntura indica que isso vai acontecer. E se o Supremo ignora, pior para ele. A gente vai agora para um rápido intervalo para quem acompanha o All News pela TV. Quem está pela internet, segue por aqui. Josias, o ministro Dias Toffoli, eu queria pedir também o seu comentário novamente sobre um ponto, que o ministro Dias Toffoli, ele falou que no julgamento dessa questão das redes, né, do comportamento dos magistrados nas redes, falou que os juízes, magistrados não têm liberdade para dar opiniões políticas eleitorais, que na carreira há restrições específicas que precisam ser respeitadas, e defendeu a resolução do CNJ que disciplina ações de magistrados nas redes, né? Como é que você avalia essas restrições? Você acha que o ministro Dias Toffoli, ao colocar esse ponto, ele está dizendo, olha, o que está aí está bom, né? Tanto é que os votos estão indo nesse sentido, mas ele é contra qualquer avanço, qualquer melhoria, né? Ou isso também fez parte dos recados que ele deu para o Fachin? Isso é muito importante para a gente entender o que aconteceu na sessão do Supremo Tribunal Federal. O que estava em discussão era um conjunto de ações movidas contra uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que trata desta questão da participação de magistrados ou da forma como os magistrados se manifestam nas redes sociais. O Alexandre de Moraes é o relator dessas ações e ele se posicionou a favor da resolução do CNJ, embora tenha dito que tudo que está na resolução já consta da lei. Magistrado não pode sair fazendo postagem em rede social com teor, com viés partidário, apoiando candidatos ou manifestações partidárias. E o Toffoli, quando o Alexandre de Moraes expunha o seu voto a favor da legalidade da resolução do CNJ, ele lembrou, porque era presidente na época do Supremo e também presidente do CNJ, porque o presidente Supremo acumula essa função de chefe também do CNJ, ele lembrou que essa questão surgiu lá atrás, em 2019. Portanto, o primeiro ano ali do governo Bolsonaro, o país tinha acabado de sair de uma eleição ultrapolarizada, a eleição de 2018, na qual o Bolsonaro prevaleceu sobre o Haddad, numa época em que o Lula estava na cadeia, e ali os magistrados se sentiram, alguns deles, à vontade para frequentar as redes, manifestando preferências políticas, exibindo número de candidato, e o Toffoli lembrou e disse, olha, era uma época polarizada, e nessa eleição havia juízes que, embora estivessem na ativa, estavam lá fazendo post em rede social, e ele disse, era preciso zerar o jogo.
Então, arquivaram-se todas as representações, e havia várias no CNJ, e a resolução teve esse propósito. A partir de agora, essas são as normas. E os dois ficaram a favor da resolução do CNJ. Então, eles deveriam estar agora também a favor da resolução que propõe do Código de Ética, que propõe o Fachin. Porque, embora previsto em lei, o comportamento dos magistrados nas redes foi regulamentado por uma resolução do CNJ. E agora, como há dúvidas quanto ao comportamento ético de certos magistrados, conferia também editar o Código de Conduta. Aí, para encerrar, Sakamoto, nós vimos aí na manifestação, estava no vídeo que exibimos há pouco, a manifestação do Toffoli, em que ele diz, falando a propósito desta partidarização da atuação de ministros, né? Ou de juízes, de magistrados, ele diz que quem não estiver satisfeito com a magistratura pode ir para a iniciativa privada. O mesmo pode ser dito em relação a esses queixumes que foram expostos por ele e também pelo Alexandre de Moraes na sessão de ontem. O Alexandre de Moraes, não tem nenhuma atividade pública que seja tão regrada, tão submetida a restrições como a magistratura. Ele pode largar a toga, pode aposentar, pendurar a toga, vai advogar. Ninguém está pedindo a ele para ficar no Supremo. Mas quem ficar precisa se submeter à crítica, se submeter a esse escrutínio da sociedade quanto ao seu comportamento, precisa sim dar explicações e sem ficar resmungando, porque a atividade pública impõe essas obrigações a quem a exerce, né? Então, se não quer, pode. A advocacia é um ramo muito lucrativo na atividade privada, né? Nem sei se o Toffoli seria tão bem sucedido assim, porque ele não exibia talentos nem para virar ministro do Supremo, mas foi indicado, está lá. Se for para a iniciativa privada, não sei se ele vai ter tanto cliente assim.